Olá, vamos para mais um Crônicas de São Francisco e vamos aqui no capítulo 13. Como São Francisco e Frei Maceu puseram o pão que mendigaram sobre uma pedra de uma fonte, e São Francisco fez o elogio da pobreza. Em seguida, rogou a Deus, a São Pedro e São Paulo, que lhe incutissem o amor à santa pobreza e como lhe apareceram São Pedro e São Paulo. Vamos lá, então? O maravilhoso servo e seguidor de Cristo, São Francisco, para perfeitamente conformar-se em todas as coisas a Cristo, que, como diz o Evangelho, mandou seus discípulos de dois em dois a todas as cidades que ele mesmo havia de visitar. Após, seguindo o exemplo de Cristo, reunir seus 12 companheiros, mandou-os pelo mundo a pregar, também dois a dois. E para dar-lhes o exemplo da verdadeira obediência, ele começou antes fazendo que ensinando. Por isso, havendo consignado aos companheiros as outras partes do mundo, ele, levantando consigo Frei Maceu, tomou o caminho que vai à França. Um dia, como se chegando a uma vila, estivessem mortos de fome, saíram, conforme a regra, a mendigar pão pelo amor de Deus. São Francisco seguiu por um bairro e Frei Maceu por outro. Ora, São Francisco era um homem muito mirrado e desprezível de corpo, e por isso era tido como vil indigente da parte dos que não o conheciam, de modo que não recebeu nenhuma, senão algumas bocadas e fragmentos de pão seco. Mas Frei Maceu, como fosse homem grande e belo de corpo, foram dados pães inteiros, bons, grandes e fartos. Depois que mendigaram, reuniram-se num lugar para comer fora da vila, onde havia uma bela fonte e junto dela uma larga pedra, sobre o qual cada um pôs toda a esmola que recebeu. E vendo São Francisco que os pães de Frei Maceu eram mais numerosos, belos e grandes que os seus, exultou de alegria e assim disse: Ó Frei Maceu, nós somos dignos de tamanho tesouro. E após repetir Francisco mais vezes essas palavras, respondeu Frei Maceu: Pai, como podes chamar de tesouro algo que há tanta pobreza e carência do que é necessário? Aqui não há toalha, nem faca, nem tábua, nem tigelas, nem casa, nem mesa, nem criado ou criada. Disse São Francisco, e é isto que tenho eu na conta de grande tesouro, que aqui não haja nada preparado pela diligência humana, mas que tudo que aqui temos nos foi aprontado pela providência divina, como se vê manifestadamente no pão que recebemos. Na mesa desta tão bela pedra e nesta límpida nascente. E por isso eu quero que o tesouro da santa pobreza, tanto mais nobre, porque tem por servidor o próprio Deus, nos faça amar com todo o coração. Então, ditas estas palavras, feita a oração e consumida a refeição corpórea desses pães e daquela água, levantaram-se e foram caminhando até a França. E chegando a uma igreja, disse São Francisco ao companheiro: Entremos nessa igreja para orar. São Francisco foi atrás do altar e pôs-se em oração. Nesta oração recebeu da divina visitação um fervor tão excessivo e que o inflamou a tal ponto no amor da santa pobreza, que tanto pela cor das faces como pela abertura da boca parecia expelir uma chama de amor. E vindo assim abraçado a seu companheiro, disse-lhe: Frei Maceu, empresta-me a tua pessoa. E assim disse 3 vezes, e na terceira, São Francisco levantou com seu sopro irmão Maceu pelo ar e o arremessou diante de si, pela distância que voaria no ar uma lança, de modo que Frei Maceu teve grande estupor. Referiu
depois ao companheiro, que enquanto era levantado e impelido no ar pelo sopro de São Francisco, sentiu tamanha doçura de alma e tamanha consolação do Espírito Santo, como jamais em sua vida sentiria ou sentira. E feito isso, disse São Francisco, meu caríssimo companheiro, vamos a São Pedro e São Paulo e roguemos-lhes que nos ensinem e ajudem a possuir o tesouro ilimitado da Santíssima Pobreza, pois ela é um tesouro a tal ponto digno e tal ponto divino que não somos nós dignos de possuí-los em nosso vilíssimo vasos, uma vez que seja esta virtude celestial que permite pisotear todas as coisas terrenas e celestiais, e pela qual todo obstáculo é tirado do caminho da alma, a fim de que ela possa livremente juntar-se com o eterno Deus. E é esta a virtude que faz com que a alma, ainda presa à terra, viva na companhia dos anjos do céu. E esta, a que acompanhou Cristo à cruz, com Cristo foi sepultado, com Cristo ressuscitou, com Cristo subiu aos céus. É esta a que ainda nesta vida concede às almas que dela se enamoram a prontidão para voar ao céu. É ela, com efeito, que guarda as armas da verdadeira humildade e caridade. Por isso, roguemos aos santíssimos apóstolos de Cristo, os quais foram perfeitos amantes dessa pérola evangélica, que mendiguem por nós esta graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua santíssima misericórdia nos conceda, que merecemos os verdadeiros amantes, observadores e humildes discípulos da preciosíssima, amantíssima e evangélica pobreza. E assim falando, chegaram a Roma, entraram na igreja de São Pedro e puseram-se em oração. São Francisco num canto do templo, Frei Maceu no outro. E durante uma longa oração cheia de lágrimas e devoção, apareceram a São Francisco os santíssimos apóstolos Pedro e Paulo, com grande esplendor, e disseram: já que pedes e desejas observar o que Cristo e os santos apóstolos observaram, nosso Senhor Jesus Cristo nos manda anunciar-te que a tua oração foi atendida e foi-te concedido por Deus, a ti e a teus seguidores, em toda a sua perfeição, o tesouro da santíssima pobreza. E ainda da parte dele te anunciamos que quem quer, por teu exemplo, persiga perfeitamente este desejo, está seguro da bem-aventurança de vida eterna. E tu e todos os seus seguidores, seres abençoados por Deus, e ditas essas palavras, desapareceram, deixando São Francisco cheio de consolação. Este, então, se levantou da oração e, retornando a seu companheiro, perguntou-lhe se Deus lhe havia revelado alguma coisa. E ele respondeu que não. Então, São Francisco lhe disse que os santos apóstolos lhe haviam parecido e quanto lhe tinham revelado. Assim, inspirados e cheios, cada um de alegria, decidiram retornar ao Vale de Espoleto, abandonando sua viagem à França. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Nossa, essa passagem muito linda também, né? Muito bonita, é uma passagem realmente que nos retrata aqui a ascensão, né? A forma como a gente se conecta com o Altíssimo, né? Com Deus e com todos aqueles que a gente confia e acredita. E a gente tem a orientação, um caminho, né? Muitas vezes a vida ela é tão atribulada, ela é tão cheia de percalços e é tão envolvente que nos tira da conexão, não nos permite ter essa religação. E São Francisco, nessa passagem, ele faz várias religações, né? Se você perceber, inicialmente, na mendicância, onde ele vai atrás do pão, ele vai atrás das esmolas junto com o Frei Maceu, e ali
tendo os pães, tendo a comida necessária para percorrer a viagem e fazendo sua refeição na natureza, honrando de onde tudo veio, né? Ali realmente ele está fazendo a religação, né? Tá trazendo de volta a natureza e contemplando junto à natureza situações benéficas, o corpo benéficas para si, onde Frei Maceu até fala, mas aqui não tem faca, aqui não tem a mesa, aqui não tem criado, e ele fala, olha, mas olha o que tem à nossa volta, tem toda uma criação, não tem coisa mais bela do que estarmos contemplando e fazendo parte de tudo isso. Isso é uma religação muito grande, porque quando a gente está nos aspectos mundanos da coisa, das situações materiais, a gente se desliga realmente das coisas espirituais. Isso fica um pouco mais longe, é que nos dá realmente aquela conotação da gente sempre buscar algo, está faltando alguma coisa, está faltando algo dentro de mim, algo no meu espírito me clama para que eu busque algo, que eu vá atrás de uma resposta, e isso vai ficar sempre latente no nosso coração, na nossa alma. E foi isso que ele foi buscar a Roma, né, quando ele teve contato com os santos apóstolos, e que lhe apareceram, lhe mostraram, né? Até um episódio antes, já tem uma contemplação junto à igreja no caminho, onde ali ele teve, né, vamos botar assim, uma iluminação, tiveram ali um insight, uma iluminação, um contato maior com se você vê, com outro estado alterado de consciência, onde Frei Maceu também pôde experimentar tudo isso, uma religação, buscar uma religação naquela igreja que levou a um outro ponto. E assim é a nossa vida, a gente vai religando pontos que vão nos levando a outros pontos, vão nos definindo caminhos. E chega a Roma, ele faz aquele contato que tanto ele precisava, onde ele precisava realmente entender esse mistério, né? Estar nesse mistério, né? Da santa pobreza, entender toda essa situação. E se a gente passa de uma forma simbólica essa questão da pobreza para a nossa vida atual, é a gente ir se desligando das coisas materiais em termos de futilidade. Não é, tem muita coisa fútil nesse mundo, muita coisa desnecessária, supérflua, que não agrega. É a gente realmente adaptar a nossa linha de ação, a nossa linha de pensamento e nossos religares a situações que as sensas que vão nos levar para cima, que vão nos conectar com Deus, que vão conectar com a nossa fonte, com a nossa essência. Então é isso que buscamos. Então, gratidão por estarmos juntos aí a mais uma história, né, das Crônicas de São Francisco, capítulo 13, e nos vemos aí na próxima aula. Não, nem a próxima aula, no próximo capítulo, né? Então, vamos que vamos, paz e bem.